Agora está gravando. E quem faria a nossa prece inicial? Ah, Lali, você faria para a gente? Ela está com o microfone fechado. Está com o microfone fechado? Está gravando já? Já Tá está gravando. Ela Oi, abriu Lali. lá. Faço sim. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Vamos lá. Os mentores espirituais, os espíritos de luz e bondade que nos acompanham, que nos iluminam, estejam presentes conosco nesse momento de aprendizado, para que possamos refletir, absorver e poder colocar em prática os ensinamentos que a gente vem aprendendo aqui todas as semanas nesse encontro. Que ilumine todos nós, as nossas famílias, que nos proteja, nos guarde, nos conceda muita saúde, muita sabedoria. Muito bem. Que assim seja, né, Lali? Bela prece. Muito obrigado. Obrigado. Estão todos bem? Eu estou bem. Eu também estou. Isso é bom. Todos vacinados ou para vacinar? Já tomei as 2 doses. Oh, que bom, Gilberto. Eu também. Minha falta uma. É que os adolescentes, gente, é só em setembro. Nada como ser jovem. Sim, mas você é um espírito mais velho do que eu. É a lei de conservação, gente. Você é mais jovem nessa encarnação, mas você é mais velho do que eu. Será? Mas então, a gente vai retomar aqui os módulos, né? E a gente estava nesse bloco que falava da lei de destruição e lei de conservação. E a gente já falou da lei de destruição e hoje vamos começar a falar da lei de conservação, né? E aí o tema é instinto e inteligência. Todos tiveram a oportunidade de ler? Dessa vez eu me desabituei, esqueci de mandar as perguntas. Na próxima eu mando. Mas, enfim, o importante é ter lido, né? Então, a lei de conservação está dentro desse trio aí que fala de reprodução, conservação e destruição, né? Essas 3 leis vêm bem juntos, se apoiam, né? É o famoso nascer, crescer, né? Reproduzir e morrer, né? Que rege a nossa vida biológica, né? E então hoje a gente vai começar falando da lei de conservação. Esse módulo fala de instinto e inteligência e o próximo vai falar do necessário e do supérfluo. Uma lei interessante. Então, não é uma aula muito cheia, né? É um tema bem direto, né? Mas assim, acho que é importante a gente conversar, tirar dúvidas, acho que fazer disso daqui uma troca, tá bom? Então, essa é a lei, né? Aqui somos nós aqui numas encarnações passadas, tá? O Marco está ali atrás, balançando a mão. A Fátima aqui está cozinhando na fogueira. Até aí? Vê que a coisa começa lá atrás, Fátima. E tem um cara com o celular daquele de pedra na mão. Está com o tablet na mão, né? Acho que é você mesmo. Eu acho que está quebrando uma pedra ali, né? Mas é isso, gente. Então, você vê que nós, nos primórdios, tínhamos essa condição de já sermos inteligentes, mas ainda muito ligados ao que é o instinto animal, né? Essas 2 coisas nos acompanham. Bom, a gente está aqui em
em 5, né? Eu acho que a gente consegue... Talvez a gente consiga separar em 2 grupos, pode ser? Não sei se compensa, viu, Jorge? Só tem 5 pessoas. Não, mas em 2 grupos. Ah, bom, 2, sim. 5. Talvez uma dupla fica com 2 questões e um trio fica com 3. Pode ser? Pode. Então vamos lá, vou ver se a gente consegue separar aqui. Breakout. Aí se chegar alguém, a gente acrescenta. Você vai poder digitar as perguntas? Vou. Já estou fazendo. Obrigado. Só que eu acho que não estão com os números aqui. Olha lá, ele está fora do ar. Então, as 2 primeiras ficam com... Aqui está sem... As 2 primeiras ficam com o grupo, com a dupla 1, e as 3 com o trio, que é a sala 2. Uhum. Perfeito? Todos Tudo prontos? Então, até daqui a pouco. O texto errado. É mesmo, Lali. Vai ver Tadinho que do era Gilberto. Qual o texto que você leu, Lali? Eu li um sobre mediunidade, engraçado, né? Acho que já tem mais Nossa. tempo. Não sei por quê. Na hora que eu fui baixar aqui para poder ler, eu mandei vai para o ver meu que era Kindle o texto errado. vai ver que era o que precisava, né? Mas ela intuitivamente descobriu ela todas já as descobriu 2 tudo. respostas. Então, Lali, você vai nos responder a primeira pergunta, pode ser? Pode. O Gilberto já me ensinou direitinho aqui. Então, vamos a ela, né? Como é que esse pensamento científico e espírita se compara? Se comparam? É porque eles têm em comum, né, a teoria da evolução, né? Em comum, tanto a questão a biológica, né? A gente tem a questão aí da lei de Darwin, né? Da evolução, que a gente vai evoluindo, né? Adaptação da espécie, né? Uhum. E para o espiritismo a gente tem a nossa evolução aí de depuração do espírito, né? Para a gente poder evoluir. Então, assim, a lógica, né, é a mesma, né? Embora ainda haja algumas diferenças de entendimento, né, da profundidade aí dessas questões, mas que tenha em comum o processo aí, a relação à evolução dos seres, né? Uhum. É verdade. Não sei se o Beto quer acrescentar alguma coisa ou os demais têm alguma pergunta a respeito. Eu tenho. Eu já até perguntei para o Gilberto. Você, Gilberto, eu já fui pedra, então, um dia? Eu já fui pedra, me explica isso. Não, a Lali não, mas a Lali tem um componente que em algum momento aí já passou por esses reinos, né? É isso aí. É a substância, né, que faz o espírito, esse sim, né, evoluiu, mas do momento que se transforma em espírito, ganha uma individualidade, é uma história nova, né? É você. Você não vai deixar de ser nunca. Eu pensei que você ia perguntar quem eu era aqui nessa progressão. Minha primeira reencarnação, gente, a segunda. Tudo é você aí, né? Suas várias reencarnações, né? O último está com um laptop ali, ó, de pedra. Muito bom. Mas, Fernando, Fátima, Rafa, alguma... Clarissa, bem-vinda. Alguma pergunta sobre isso? Obrigada. Não. Não. O que é muito interessante é que a doutrina espírita não rejeita a ciência, né? Diferente de outras religiões que tiveram muita dificuldade, né, de aceitar as descobertas científicas, os
Espiritismo veio na mesma época que a ciência estava, né, gerando uma série de novos conhecimentos, né? Então, olha só, quando Kardec escreve na Revista Espírita de 1868, ele diz assim: a escala dos seres é contínua. Antes de ser o que somos, passamos por todos os graus desta escala, que estão abaixo de nós, né? E continuaremos a subir os que estão acima. Antes que nosso cérebro fosse réptil, foi peixe, e foi peixe antes de ser mamífero, assim por diante. Então, assim, Kardec trazer isso, mais ou menos na época que Darwin estava, né, apresentando suas descobertas, tá muito, né, alinhado, né, com a vanguarda do pensamento científico, né? A Alinhado diferença e até na vanguarda um pouco, né? Porque a ciência ainda não conseguiu perceber esse ato, né, que existe justamente, que é o período da erraticidade, como para eles exato, só exato. avaliam, né, o período físico, né? Então, É, né, é a isso mesmo. doutrina até tem tá num avanço, né? Não, óbvio, como até Kardec fala, né, a gente aceita tudo que a ciência fala sobre a matéria e vamos além, né? Porque a matéria, além da matéria, tem o espírito, né? Então, o pensamento científico só vê a matéria, né? E o Uhum. pensamento Mas espírita, hoje, né, tem muitos subsídios, né, Jorge, é, que colocam em dúvida algumas coisas, né? Algumas recuperações assim de pessoas que já tinham sido dadas como mortas, algumas coisas é assim que, verdade. que a ciência talvez ela ainda não consiga, né, comprovar essas questões, né, explicar, né, que eu acho que a ciência ela vem para explicar. Aí talvez algumas situações ela não consegue ainda é, navegar por esse lado da explicação, de justificar, né? Mas que existem cada vez mais situações que colocam, que deixam muito assim, existe alguma coisa além do que se já conhece hoje, né? Além da matéria. Não, aliás, você trouxe algo muito importante, quer dizer, a gente está falando da ciência generalizando, né? A maior parte dela ainda não admite, né? Mas tem muitos cientistas que já trabalham e aceitam essa hipótese, né? De que há algo mais que a matéria. Você falou das experiências de quase morte, né? Elas são muito bem estudadas E e tem casos surpreendentes, né? são Eu lembro, coisas. recentemente eu É, assisti um filme de um menino que ficou congelado não sei quanto tempo, assim, ele mergulhou no rio, né? De águas muito geladas, ele ficou muito tempo, e assim, com menos de um mês, o menino já tinha se recuperado, já estava voltando para a escola. é. Assim, o médico falou, olha, tá morto, a mãe estava Ah, despedindo dele. E não sei se é. vocês já viram esse livro, ó, esse Não, filme. não, não vi, não vi. É um Pensei que você ia milagre, alguma coisa. comentar. Tem Eu já outros vi, filmes sim. muito. Esse eu não vi, não. Mas tem filmes muito bons de experiência, por exemplo, de regressão de memória, né? Tem essa história E esse dessa. filme é um filme que é da religião evangélica, não é um É, filme com conotação espírita, sabe? É um filme que fala, assim, o conteúdo dele é do tipo assim, aconteceu um milagre, né? Que É um a caso mãe, com real, as né, Lari? orações... Oi? É um caso real esse filme. Esse esse é é um um caso caso real. real, É, exatamente. O menino já estava morto, assim, já estava morto, aí a mãe chegou dado- para despedir, não, eu quero orar para ele, mas eu quero ficar com ele um pouco. E nesse momento de oração, ele conseguiu voltar à vida. Então, voltar a tem vida. algumas coisas... É, Mas no tempo do Então. Kardec mesmo, o William Crookes, aquele que foi o prêmio Nobel da Paz, da ciência, ele admitia. O único caso que a gente que vê que a ciência admitiu É, a doutrina espírita, né? A vida o, após morte. É. sim, sim. Não, Agora, tem muitos cientistas, toda a são um pouco, mas história, né? tinha já naquela É, ocasião. Né? Teve um outro. é. Mas, por exemplo, o próprio William Crookes foi muito perseguido, né? Quando É, ele declarou que aceitava a imortalidade da alma, ele fez várias experiências de materialização, né? Com exatamente. aquela médium lá famosa. E eles queriam até tirar
as condecorações que ele tinha recebido. Mas ao Como, contrário como é do- que é, né? Tanto Não tempo é? depois e ainda existe essa questão da perseguição, né? É, De, de ele se foi julgar aquilo que não tem explicação, né? Como sendo, sei ele lá, foi coisa dele. ridicularizado, né, Lália? Ele foi perseguido. e Mas diga, Mar. O Charles Darwin, por exemplo, que fez toda essa pesquisa, né, da evolução das espécies e tudo mais, chegou num ponto, faltou para ele exatamente esse ponto de entendimento da continuidade da vida, né? Tanto é que ele acabou se suicidando, né? É verdade. Sabe que na mesma época do Darwin tinha um outro cientista australiano, que era o William Wallace, e ele praticamente tinha a mesma teoria do Darwin, né? Só que ele era espírita. É espírita. Ou seja, ele conseguia conciliar as duas coisas, né? Mas o que É. esse quadrinho aqui está mostrando é que, na visão espírita, o homem ainda tem um princípio vital, né? Que na ciência, vamos dizer, estabelecida, desconhece, né? Ele acha que a vida é uma química, né, curiosa, né? É uma química orgânica, né? Que gera vida, mas para nós espíritas, não, a vida vem por conta de um princípio vital, né? E o princípio inteligente, que não é da matéria, ele é distinto da matéria, que no nosso caso é o espírito, né? Então, na verdade, a própria evolução das espécies, do ponto de vista espiritual, você tem o princípio inteligente guiando, né? O perispírito vai moldando as novas formas e vai alterando aos pouquinhos, né? Aquele ser. Para a ciência, é tudo uma questão do acaso, né? As mutações, né? A seleção natural, etc. Exato. Essa é a diferença. Algumas são adaptações do ambiente, né? É isso que a ciência diz e, de fato, tem. Mas o que a gente fala do ponto de vista espiritual é que o princípio inteligente é que está guiando isso. Então, tem uma inteligência por detrás, não é o acaso, né? Todo efeito tem uma causa, né? Uma É causa. uma lei para nós, né? A gente viu até, né? Lembra daquela aula que a gente falou da reprodução, que tinha qual era o nome dele? Um nome engraçado. Era um espírito que ia reencarnar, e aí os espíritos benfeitores ajudavam a fazer com que o espermatozoide específico, né, é quem de Ah, fato é verdade. fecundasse, lembra? Então, não é Lembro. o acaso. O acaso até pode existir também, né? Mas normalmente tem uma inteligência guiando essas coisas, né? Então, isso tudo Mas são... até o acaso, né, Jorge? Quando você fala pelo aspecto de energia, né, na meditação, o acaso não é o acaso é uma sinergia, né? Sim, É uma uma conexão, sinergia, Uhum. que não é um acaso também, né? Não, Também não. tem a causa da inteligência aí por trás, né? Não é que algumas coisas não têm o automatismo, né? Mas a inteligência está ali, né? Operando também, né? E a gente está falando de instinto e de inteligência, né? Nessa aula, né? Então, as duas. Então, o pensamento espírita, como o Gilberto lembrou bem, é muito mais amplo, né? Muito mais completo em relação a questão da evolução, né? Tem um tema que não está no texto, mas que aparece muito quando a gente fala de evolução, que é a geração espontânea. Não sei se vocês já ouviram falar ou leram a respeito. Não? Então, oi? Não, eu não conheço esse termo, não. Não. Geração espontânea era uma teoria que foi depois, vamos dizer, negada, né? Assim, desconsiderada, mas na época de Kardec ainda não tinha muita clareza de como é que a vida tinha surgido, a primeira vida, né? Aliás, hoje também não sabemos. Temos hipóteses, né? Era um oceano, e ali se estabelecia
a química, etc. e tal, eletricidade, raio, não sei o que e tal. Mas ainda assim é muito longe de explicar, né? Então, havia uma dúvida se a vida ainda surgia do nada em tempos atuais, né? Por que não surge uma vida do nada se algum dia a vida surgiu do nada, né? Essa era a conversa da época, né? E o Kardec, assim, ele conversou sobre isso daí, né? Ainda como quem diz, pode ser que tenha, né? Não tem nada que diga que não. O que ele dizia é que não dava para ter um animal complexo surgindo do nada, né? Então, aí está o coelho saindo da cartola, né? Como se fosse um passe de mágica. Mas talvez a primeira célula, coisas desse tipo, né? Então, tem uma certa discussão. E aí os detratores dizem que Kardec errou aí em falar sobre isso daí, que depois foi desconsiderado, né? Mas também havia a visão de que a geração espontânea podia ser aquela reprodução que se chama assexuada, né? Que é a célula se dividindo. Então, uma célula gera outra célula, né? E não precisa do célula pai nem do célula mãe, né? Ela sozinha faz o trabalho de reprodução. Então, só para a gente saber que eventualmente alguém pode nos abordar por aí, né? Como é que a gente se explica nessa história. Tudo bem? Dúvidas sobre isso? Bom, então, a segunda pergunta aí da dupla é qual o propósito do instinto de conservação? Olha lá a besteira que a onça está fazendo. Eu tenho uma dúvida. É, Quando a gente fala, né, então a gente já foi, a gente passa por todos os níveis, né, de mineral, né, anfíbio, e você vai evoluindo, né? Na verdade, dizem que os budistas também acreditam que você pode ser homem, só que a questão é que ele não vai sempre para frente. Pode depois virar formiga, pode virar barata, né? Mas eu tinha uma amiga que era budista e acreditava nisso. E a minha professora de yoga sempre tinha cuidado com as baratinhas, deixa as baratinhas para fora, não podemos vai matar. matar sua avó aí, né? Vai lá aqui. Mas a gente foi meio que criando, todos foram criados em ignorância e estamos em evolução, né? Agora, não necessariamente porque a gente passou, né, por essas fases todas em termos espirituais, e atualmente toda pedra significa que vai evoluir, virar alguma coisa? Então, interessante tua pergunta. São duas evoluções diferentes que a gente está falando aí. Uma é a evolução do espírito, né? E outra é a evolução das espécies, né? Dos corpos, né? Dos animais e tal, né? E a gente estava falando um pouquinho antes, o que o Gilberto trouxe, é que existe o princípio inteligente e o princípio inteligente é a base do espírito, mas não é o espírito, né? Da mesma maneira que você diz assim, a farinha e o bolo. A farinha não é o bolo, certo? Mas o bolo tem farinha. Então nós, como espírito, somos o bolo, tá? Então, o bolo não foi trigo no campo, não foi água na fonte, ele é a mistura dessas coisas todas, tá? Então, assim, o princípio inteligente vai evoluindo, estagiando nos vários reinos da natureza. Perfeito, que é o que a gente falou já naquelas outras aulas, né? Mas A gente falou do princípio inteligente, que está ele não é individualizado, então nós não somos ele, né? perfeito, perfeito. Aí Bom, faz mais sentido para a minha cabeça também. entendeu? E aí, Não é? quando o espírito surge pela primeira vez, é que ele é simples e ignorante. Tá? Mas ele já tem todos os automatismos herdados do princípio inteligente. Então, Os outros reinos, né? Os outros reinos, né? Ele Então, já traz esse histórico, né? Então, como manipular, agregar o mineral, como fazer os processos vitais que a gente, né, foi estagiado no reino vegetal e assim por diante. Então,
É como se ele soubesse lidar, esse princípio inteligente soubesse lidar com essas coisas todas, né? E a gente herda isso. E, Jorge, aí você falou em reino mineral, vegetal e o animal. E o animal também tem o princípio inteligente. Então, mas ele ele é um princípio inteligente que vai virar um... Tem gente que estuda isso a fundo, né? Tem uma veterinária, doutora aqui na USP, que é a Irvênia Prada. Ela tem livros publicados, se entrar no YouTube tem várias palestras dela. Então, é óbvio que essa transição, a gente não conhece exatamente como ela funciona, né? Mas você percebe que alguns animais mais evoluídos já têm ali uma individualidade, né, quase formada, né? Então, talvez esteja muito perto de, né, ter uma individuação, né, como a gente diz, né? Tá. Olha um cachorro, olha né, um macaco, né? São seres que já estão bem evoluídos, né? Você olha para um cachorrinho, ele tem personalidade, né? Tem cachorrinho birrento, tem cachorrinho amoroso, tem temperamento, tem um monte de coisa. Ó, Assim, tem demais. Nossa Senhora, cachorrinho da minha irmã. Né? Demonstra inteligência. É. Né? Então, talvez ali já tenha alguma coisa em elaboração. Né? Nesse texto que você nos passou, inclusive menciona, né, um pouco da distinção, a inteligência rudimentar da inteligência aonde entra realmente, né, a parte do que é do homem, né? O que o homem vai ter do fluido inteligente, né? O homem tem uma responsabilidade moral que nenhum outro animal tem. Né? Essa é, eu acho, uma das grandes diferenças. Uhum. Mas voltando aqui, então, qual o propósito do instinto de conservação? Quem trabalhou essa questão concluiu? Foi a Lali. Lali, por favor. Eu que vou falar de novo? O que o porco espinho está fazendo aqui? Ele perdeu o juízo, né? Ele está querendo evoluir mais rápido. Mas o instinto de sobrevivência é exatamente essa questão da gente se preservar, né? É aquela questão da gente tomar as atitudes para a gente preservar a nossa integridade, né? O instinto de conservação é o que vai nos manter vivos, né? Uhum. Nos protegendo, nos alimentando, né? Tudo isso é necessário para a experiência na carne, né? Material. E ele está relacionado à questão da inteligência, né? E, digamos, ele é uma inteligência, né? O instinto é uma inteligência, mas é uma inteligência pré-programada, ela não se muda, né? É como se fosse um código de computador que está lá e ninguém mexe nele, né? A nossa já seria uma inteligência artificial, se a gente fosse pensar em computador. A gente vai aprendendo e vai modificando esse código com o tempo, né? Então, nessa fase da parte instintiva é pura conservação mesmo, né? E na fase humana, já como nós temos já uma programação, de acordo com as situações, né Jorge? A inteligência, a questão de defesa e preservação vai funcionando de acordo com os locais, né? As situações, né? Haja visto a situação atual, com tanta clonagem, com tanta invasão das nossas propriedades, né? Então, e tem muita gente que predomina o instinto, né? A reação involuntária, né? Quando viu, já fez, né? Exatamente, Lali. Então, no homem, né? Estamos falando do ser humano, tem tanto instinto quanto tem inteligência, né? Então, a gente ainda tem, né? A gente tem fome,
tem necessidade de sexo, não é isso? A gente tem que se proteger, se agasalhar, tudo isso é instintivo, né? Mas a gente já tem uma razão que olha isso acontecendo, né? E que a gente pode, vamos dizer, estar no controle, né, das coisas, né? O espírito, até porque as escolhas que o espírito faz, ele responde por elas, né? Moralmente, né? Mesmo que o instinto esteja lá, né? E aí, óbvio que naquela imagem lá da Idade da Pedra, a gente era mais instintivo, né? Mas hoje temos uma inteligência desenvolvida, né? Era mais instintivo, mas durava menos, né? Né? Imagina quantos anos vivia um sujeito naquela época, né? Talvez não chegasse aos 30. Tem no museu que eu vi, acho que foi em Nova York uma vez, o Museu de História Natural, era muito interessante quando falava das civilizações, né? Aí na parede ou na pilastra tinha o desenho de um homem e de uma mulher e assim na altura natural, né? Então você viu uma imagem na sua frente na parede de um homem e de uma mulher vestido caracterizado naquela civilização daquela época, a altura mais ou menos de cada um, qual deveria ser, e a idade média que eles tinham, né? Era 35 anos, uma coisa assim. Quando vivia muito, né? Quando vivia muito, não passava muito disso, né? Incrível. No Brasil, até os anos 40, isso é do IBGE. A idade média do brasileiro era 42 anos. 42 só? Faz tanto tempo assim, né? 1940, 42 anos. Né? Tinha muita mortalidade infantil, que obviamente baixava isso, né? Muitas doenças também, né? Tinha muitas Muitas doenças. doenças, mas você vê, baixinho, 42 anos, né? Aí saía anúncio no jornal assim, né? Uma idosa de 42 anos foi atropelada. Uma idosa de 42 anos. Vai chamar a mulherada de idosa aos 42 anos hoje, que apanha, né? Na época era, né? Na época era. Não, mas antigamente, realmente, né? As pessoas com essa idade de 40 anos, elas pareciam mesmo idosas, né? Mas Eram pessoas já... com a pele envelhecida, né? Com os cabelos brancos, né? Tinha uma A vida música era quando eu era a vida era pequena mais que sofrida, falava né? não confie em ninguém com mais de 30 30 anos. Hoje em dia, anos, 30 né? anos é criança. É porque a evolução tecnológica também tem preservado a nós, seres humanos, né? Quer dizer, em 1930, 1940, o trabalho era muito mais braçal do que intelectual, e aí o corpo rapidamente... Desgastava, né? É verdade, verdade. E não tinha, né, essa coisa de filtro solar, de Não, tinta de cabelo, né? Porque se não. você não for usar esses recursos hoje, você acaba tendo uma aparência mais velha mesmo, né? Mas esses recursos Verdade. ajudam, assim, você esconder um pouco, né? Não, preservar, né? Quais são, Lali, esses recursos que eu anotar aqui? Ué, meu filho, Aliás, como é que é? Tablete Santo Antônio para manter os cabelos pretos. Operação plástica, Fernando, procura um bom médico aí, faz cirurgia plástica. Botox, não precisa. Botox. Hoje não precisa. Placa de bruxizo para preservar os dentes. É verdade. Então, tudo isso fez com que a idade média, né, do Brasil passasse para 70 e poucos agora, né? Acho que são 70 e poucos. Mas quando eu era criança, viu? Quando eu era criança, falar em croup, que era uma doença que era terrível naquela ocasião, muitas crianças morriam, mesmo croup dava na garganta. Falar em croup, falar em tuberculose, era um caso de preocupante. Ela não sabia se a pessoa ia escapar, não. Paralisia infantil. Insulina depois. E sífilis também era outra doença muito, muito perigosa na ocasião, né? Quando eu era criança, me lembro perfeitamente, eu não tinha nem 10 anos ainda, essas coisas assim eram terríveis mesmo naquela ocasião. Estava, né, Marco? Hoje não, depois que apareceu a penicilina e os antibióticos, aí essas coisas foram acabando. Hoje ninguém mais morre de tuberculose, morre só assim em último caso, né? Só se não cuidar, né?
Só se realmente deixar assim, né? Mas é isso que você respondeu, Lália, é a sobrevivência, né? Porque senão... Talvez desse só para adicionar nisso aí, Jorge, Uhum, o que o texto mesmo realçou também o aspecto está me escapando a palavra agora, mas de preservar a espécie, de manter, né? Perpetuação da espécie. perpetuação também, é verdade, isso. Não só de você viver, mas como que os seus descendentes também, né? Sim, isso também é um instinto, né? Que foi o que você comentou que nos leva à atração sexual, nos leva a tudo, com o intuito justamente da perpetuação, né? É isso aí. Muito bom. E, Se eu não me bom, engano, acho que eu li um tempo atrás falando que o primeiro ser humano que vai viver 150 anos já nasceu. mas olha, o pessoal já fala da vida de 100 anos, né? Quem está jovem hoje, 20 anos, a chance de chegar a 100 é muito grande, né? E aí toda a questão, né? Como é que você trabalha, né? Se mantém útil, enfim, num espaço de tempo tão grande, né? É um Mas desafio. esse momento Começa também que a gente vive também com esse estresse também, né? Pode fazer uma regressão aí, Pode encurtar, né? Pode regredir, né? Porque eu acho que hoje a gente tem vivido uma vida muito acelerada, né? É, A gente tem vivido muitas coisas. Hoje, dificilmente uma pessoa não tem 2 celulares, né? Geralmente a pessoa tem 2 celulares, mais notebook, mais não sei o quê, e vive em função disso, né? é verdade. Isso impacta muitas coisas, né? Inclusive plano de aposentadoria e etc. Exato, né? Assim, como é que os governos, enfim, as sociedades vão lidar com isso, né? Aí se fala, né? A idade de aposentadoria vai cada vez mais para frente, né? Porque Não tem Você vai aquele igual parar meu para pai, por viver, né? exemplo. O meu pai é, já tem 30 anos de aposentado. é, E, é, Muito né? louco, Então, né? mas se ele tivesse arrumado um outro emprego quando ele aposentou, ele já estava aposentando de novo por tempo de serviço. Nossa, Pois é. são Seriam 2 são dois aposentadorias, períodos, né? se São dois pudesse, né? períodos. Aí, nesse caso, ele teria que ser professor, né, da aula. Mas, quer Uhum. dizer, realmente, quando você vê essa discussão aí, né, de previdência privada, ela é coerente, né? Uhum. A gente fica brigando aí que a gente vai trabalhar mais tempo, mas realmente é a única forma de manter, né? É verdade. Como é que chama aqueles cálculos atuariais, né? De contabilidade, né? Não fecha, né? É claro que se o Brasil roubasse menos um pouco, talvez não Ajuda, precisasse ser né? tão rígido, né? Sobraria Mas mais, né? poderia Mas estando flexibilizar um com, pouco. mas Lari, estando com saúde, né? Tendo condição, trabalhar não é ruim, né? Não é ruim, é Não, bom. o problema é que aqui no Brasil, né, tem algumas coisas, né? Igual essa semana mesmo eu vi no LinkedIn uma menina falando que assim que ela voltou da licença maternidade, ela foi demitida. Então, aqui, né, o Brasil tem essa coisa de não valorizar, né? Então, a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando mais experiente, em vez de ser melhor aproveitada, não. Mas olha, Vou mandar embora e contratar mais novo, né? a pirâmide brasileira era assim, né? Mais jovem e menos. Ela está ficando assim. Ficando assim, é achatada, é Então, em verdade. algum momento, Não vai vão sobrar precisar não vai ter do outra pessoal. opção, né? Vão ter que manter trabalhando os Vão mais ter que velhos, né? manter, vão ter que manter o pessoal de mais idade, sim. Mas, gente, por mais longa que seja a vida, todo mundo já deve saber essa altura do campeonato que um dia a gente entrega esse corpinho, né, e volta para o plano espiritual, né? E dentro dessa coisa do instinto de conservação vem o medo da morte, né? E a pergunta que está aqui é se esse temor da morte vai deixar de existir com a nossa evolução e como é que isso se daria, né? Fátima, diz pra gente. Você tem medo de morrer? Temor da morte, ele faz parte do instinto de conservação, que é o que faz com que tanto os animais quanto os homens se defendam, se protejam quando estão vendo um risco, né, de morrer.
Mas no homem que não enxerga a vida futura, a sobrevivência da alma, que não tem esse conhecimento, né? Esse temor da morte é maior ainda. Então, a partir do momento em que ele passa a ter o conhecimento, né, da sobrevivência do espírito, da alma, ele sabe que não é o fim, né? Então, eu acredito que com o conhecimento, esse temor da morte vai se sumindo, diminuindo, desaparecendo, até com que o tempo em que ele se tenha certeza, né, que ele vai sobreviver, mas na outra vida, né? Vai continuar vivendo, né? É isso aí. Então, eu Não sei acho não, hein? Naquele filme do Chico Xavier lá, que está andando de avião lá, ele apronta um escândalo, Adoro. né? Vê a possibilidade do avião cair, né? E se tem uma pessoa que não pode duvidar aí da vida além da morte, é ele, né? É verdade. Mas você sabe, Lali, que eu acho que tem duas coisas aí, né? O espírita já diz assim, ó, eu não tenho medo da morte, mas o processo de morrer, né? Eu não quero passar dor, né? Não quero passar aflição, né? Então já leva para um outro lugar, né? Assim, eu sei que tem uma coisa lá depois, mas não queria que fosse uma coisa assim muito dramática, nem Passagem dolorida. dolorida, né? Porque Sofrida. todo pode mundo ser quer uma morrer coisa, dormindo, quer né? morrer dormindo, alguma coisa assim. Todo mundo Para quer não aquela coisa sentir, né? tranquila. Todo mundo quer morrer dormindo e todo mundo quer despertar numa colônia espiritual de Maravilhoso. Um jardim primeira ordem, né? florido, Mas eu, Nenhum de nós quer ir para um casebre, para uma areazinha. Todo mundo. Mas é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que esse temor da morte, né, a gente vai diminuir, e na literatura a gente vê, né, em mundos mais evoluídos, mais felizes, praticamente não existe, né, essa distinção no corpo físico. Não dá nem para imaginar como deve ser, mas pelo que relatam os livros. Agora, ainda é muito forte isso, creio que em todos nós, né? Aquela coisa que é o que você falou, Jorge. Pô, mas será que vai doer? Será que se eu morrer com um tiro, vou ter a dor do tiro? Se eu morrer afogado? Se eu morrer com uma facada? Então, tudo isso ainda é algo que nos remonta ao instinto lá do passado, né? Nós estamos mais Como é, né? nós Medos que estamos a mais gente ainda para o tem. homem da pedra do que para o... É por aí, é por aí. Mas o que os amigos espirituais dizem, né? Que um desencarne, né? Bom, né? Está muito na medida da desmaterialização que a gente tem alcançado em vida, né? Assim, quanto mais apegado a gente é à matéria, mais sofrido é, né? Não só o processo de chegar no desenlace, mas o logo depois também, né? Porque sempre depois do desencarne tem um período de perturbação, tem um período de adaptação, né? ao mundo espiritual. E aqueles que são mais materializados, estão muito ligados nos vícios, no sexo, são os que mais sofrem, né? Porque tem essa ligação forte, né, com o material. E aqueles que já conseguiram ter uma vida espiritual, conseguiram, né, se elevar, fazer o bem, estão de consciência tranquila, não tem o que temer, né? Não tem o que temer. Ou tem menos a temer, né? Esse aspecto do esquecimento da bondade e do amor divino tem um lado muito bom, ao mesmo tempo tem esse lado da insegurança, né? Do, entre aspas, desconhecido, que não é desconhecido, a gente tem estudado, tem aprendido, mas é o tipo da coisa, nós vamos ter que passar, isso é inevitável. E é interessante, né? Eu comentei com o Jorge, não sei se comentei com a maioria, na internet tem agora, atualmente, sites que vão estudando várias obras
e tem uma que estuda os livros do André Luiz, né? E uma das obras, eu agora vou começar lá no Mundo Maior, uma anterior, eu para nome sou uma desgraça. Anterior ao Mundo Maior, acho que é Emissário, não é Emissários da Luz, é Obreiros da Vida Eterna. Aí nessa obra, né, tem eles no final do livro são 5 desencarnes que o André Luiz acompanhou. E é interessante porque primeiro que independe de religião, depende do que você falou, Jorge, é a pessoa que pratica o bem, pessoa que e aí a gente vê ali esse aspecto. E uma das coisas que mais chama atenção no livro, chamou para mim pelo menos, é como nós ainda, né, temos esse amor egoísta, então isso nos atrapalha também do lado de lá, porque ao chegar lá a gente está com a cabeça aqui ainda, mas como é que ficou a esposa, como é que ficou meus filhos, como é que... E a gente não consegue um pouco abrandar um pouco para essa readaptação que você falou, né? Não é que não consegue, tem dificuldade, né? Leva um pouco mais de tempo, né? É isso mesmo. Aliás, esse é um livro excelente, né? Cada desencarne é diferente, né? Não tem um igual ao outro, né? Inclusive nesse livro, né, o mentor lá do André Luiz, né, para esses aspectos, falou: olha, é muito mais difícil nascer. O processo de nascer para nós é muito mais, não é doloroso, mas é mais complexo. E, no entanto, a gente, né, passou por ele e a maioria de nós não recorda, não tem assim grandes traumas, né? Eu diria que o renascimento é o processo mais complexo ainda. Acho que até os nossos mentores espirituais não sabem dizer qual o processo que nós, de chegada aqui como uma criança, e se comportar como uma criança. Embora a gente veja crianças hoje em dia com uma capacidade de adaptação incrível, né? Tanto é que no livro do Kardec, na revista Espírita, fala que no planeta Marte, as crianças com 3 anos de idade já estão fora de casa. E nós temos aí na vida artística mesmo, criança com... Agora, não, vai no YouTube, você vê um menino de 5 anos de idade tocando piano, concertos de Mozart. É uma coisa impressionante. De onde vem? Agora, como eles, como crianças, já se adaptaram plenamente, já tem uma formação muito grande espiritual para poder se adaptar facilmente. Mas é uma tristeza, né? É tão bom que nem o Jorge tá com um bebezinho, com o netinho dele. Rapidinho tá indo embora, a gente tá querendo segurar. Tá se casando, né, Clarissa? Mas nossa redução para criança não é uma coisa que nem acho que no livro do Espírito tem uma explicação para isso. Mas a riqueza de possibilidades que existe é muito grande, né? A gente conhece aqui apenas, né? Mas tem muita coisa. Mas, enfim, o texto aqui, acho que a Fátima reproduziu aqui com maestria, né? Isso mesmo. A gente tem necessidade de viver, né? Então, assim, como espíritos ainda pouco evoluídos, o instinto de conservação é muito importante, porque se a gente não tivesse medo da morte, o desejo de voltar para o plano espiritual seria muito grande. E aí a gente não ia aproveitar o que tem que aproveitar aqui, né? Então, tem uma sabedoria, né, divina nisso daí. Mas aí, à medida que a gente vai desenvolvendo o conhecimento, a certeza, né, da vida após a morte, a gente consegue entender que a gente tem que ficar aqui, né, enquanto vivos, né, e se cuidar para isso, mas não temer, não ter esse desespero ou temor, né, enormes da morte, porque sabemos que ela, no fundo, é só uma passagem, né? Eu conheço pessoas que vivem muito mal com essa perspectiva, né? De que vai, né, ter a morte e tal, assim, não querem nem falar a respeito, vira tabu, né? Vira um assunto proibido, não, fala dessas coisas não, né? Mas para a gente já é bem
Eu acho que quando as coisas seguem um caminho mais natural, né, da gente poder envelhecer e conviver com pais que ficam idosos na forma natural e partir, isso vai nos preparando para aceitar, né, essa passagem de uma forma mais tranquila e, claro, junto com todo o estudo da espiritualidade. Então, se a gente vai entendendo que tudo é uma passagem, que a gente não vem para virar sementinha, né? E que existe um propósito maior nesse contínua evolução e que chega uma hora que a gente vai partir e vai para esse outro lado que a gente não tem total certeza como será, né? Mas tem que confiar e vamos que vamos. Não, eu acho que o principal, assim, você está com consciência tranquila, ótimo, né? A gente confia que Deus não vai, né, nos abandonar, aliás, nunca, né? É isso aí. Gente, pergunta seguinte, olha aqui o nosso amigo, olha, que cara de inteligente, hein? Ó, como é que se compara a inteligência animal e humana? Não vale dizer que às vezes tem certas inteligências humanas que estão abaixo. Animal, né? Fernando, bom, o animal, a inteligência do animal está voltada muito mais para a vida material, né? Ele usa a inteligência para se alimentar, para se manter vivo. E a do homem, ela está voltada, ela proporciona uma evolução moral, pelo menos para alguns, né? Não é para a totalidade, mas alguns conseguem. A diferença básica é essa, né? Isso aí. Às vezes chamar alguém de animal é ofensivo ao animal, né? Sim. Mas é isso mesmo, né, Fernando? Existe inteligência, sim. Aqui tem na verdade, esse macaquinho está usando essa vareta para cutucar um formigueiro, né? Aí as formigas vêm na varetinha e ele, né, simplesmente desliza ali na boca dele, né? E isso aí, ele está usando uma ferramenta, né? Esse é um ato inteligente, né, da parte dele, né? Mas ele não tem vida moral, né? E diz assim que o único ser que reconhece a Deus é o homem, é o ser humano, né? Nenhum outro animal tem essa concepção, né? Então é isso aí. Então, respeito, né, aos animais. Aliás, nós, numa condição de superioridade, né, de inteligência, deveríamos estar cuidando e não maltratando, né? Isso é, mas, enfim, esse é o nosso estágio evolutivo, né? Mas até não só no reino de macacos ou bichos assim, como animais mesmo, provavelmente dito, mas nas aves também. Tem uma ave, se não me engano, é uma ave grande, que ela come osso. Então, ela pega o osso, né, os ossos, e ela voa bem alto e solta lá de cima, solta na pedra, até o osso, e faz isso sucessivamente até o osso quebrar em pedaços, e ela vai engolindo todos aqueles pedaços. É uma águia, né, que faz isso. Não sei de que país, não sei de que região que ela é, mas ela faz isso. Você vê que nas próprias aves eles fazem isso também. E o João de Barro também, né? Também não tem essa capacidade incrível de construir uma casa de barro. São coisas assim, né? Inteligência. Tem coisas que tem uma inteligência, embora ali seja instintivo, né? Porque é pré-programado. Ele nunca vai construir uma casa diferente daquela. O aranha também nunca vai fazer uma teia diferente. Mas a capacidade de resolver problemas, muitos animais demonstram, né? Polvo, né? Polvo, que a gente não dá nada, também é um animal inteligente. É a tal da evolução sem a quebra de continuidade, né? Vai se absorvendo esses aprendizados aí, né? À medida que vai desenvolvendo a inteligência dele, sabendo que a vida é uma escola, que ele veio daqui, sabe que tem um término, automaticamente a chegada dele no plano espiritual é muito mais fácil de se adaptar também.
Caso contrário, ele precisa ficar um tempo ali num estado de dormência e tudo mais. Mas a irmã Sheila conta que ela estava numa batalha, que era uma enfermeira, e estava no meio da guerra, ela morreu com um tiro. E o Bezerra de Menezes, que estava comandando aquilo, chamou, Sheila, vamos trabalhar. Levantou e já começou a trabalhar espiritualmente. São coisas assim, fantásticas, né? É muito bacana. Mas aqui o Kardec, os espíritos definem, né, a inteligência como uma faculdade que algumas classes de seres orgânicos têm, né? E aí isso promove o pensamento, a vontade, a consciência de existir, né? Que constitui uma individualidade, né? E isso ajuda na relação, né? Tanto o mundo exterior como prover suas necessidades, né? E há animais que praticam atos que mostram vontade, né? E isso que é inteligência, né? Mas, como bem observou o Fernando, só no homem é que a inteligência, né, proporciona a vida moral, né? É isso aí. E a última questão, né? Como é que a gente distingue? Mas muitas vezes no homem, esse lado moral demora também para chegar, né? Que é o que a gente vê, né? Não, isso é verdade. A própria situação do planeta, nosso atual e de outros quando tiveram essa fase, né? A parte intelectual muito desenvolvida, mas o lado moral ainda a desejar, né? A desejar. Mas a responsabilidade já está lá, né? Então, a gente vai cobrar de um homem, mesmo, né? Se ele comete um ato imoral, ele vai responder. Um animal não, né? O animal atua só por instinto. Mas é isso. Então, como distinguir um ato instintivo de um ato inteligente? Aliás, a própria imagem tem os dois exemplos aqui. Não, o ato instintivo é um ato automático, maquinal, né? Você não para pensar, para refletir a respeito. Por exemplo, o ato do nenê sugar para mamar é um ato instintivo, né? Ele não para pensar, não, agora eu vou sugar para mamar, para me matar a fome. Não, é uma coisa automática. Então, o ato inteligente é aquele baseado numa escolha, numa reflexão, usa o aprendizado que você já teve, né? É um ato baseado num conhecimento, é um ato inteligente. E você tem a opção de escolher, né? Não é automático. É isso mesmo. Aí, no caso, a mamãe está agindo inteligentemente. Ela escolheu um lugar, né? Um horário, enfim, né? Ela está escolhendo dar de mamar, né? Nesse momento. Então, é um ato voluntário, como você falou, né? Premeditado. O do neném, não. Ele simplesmente viu a oportunidade, aproveita. É isso aí. O estômago dele, o estômago reclamou, ele vai atrás, né? É isso aí. Tá que nem meu neto, né? Que o meu filho disse que ele um pouquinho mais menor ainda, né? Foi ver se dava para mamar no papai, viu que não dava. Né? Aqui não, meu filho, é com a sua mãe, né? Mas Você vê assim, que é o instinto, né? É o instinto de dele. buscar. Buscar o leite, né? Mas é isso, gente, que a gente tinha para falar de inteligência e de instinto de conservação. Uma coisa que é muito interessante que os espíritos revelam para Kardec é que a origem do egoísmo é o exagero do instinto de conservação. Faz sentido? Né? Eu estou tão preocupado na minha própria sobrevivência, no meu próprio, né, prazer, enfim, que aí eu transformo isso no egoísmo. Né?
Sim. O exagero nosso, né? Exagero. Assim como o orgulho também, ele tem um lado positivo, né? Um lado de melhorar a autoestima, sim, de nos ajudar. Porém, o exagero nos conduz a cairmos nessa situação, né? De soberba, de vaidade, então superioridade, né? superioridade. Agora, o que eu sempre, assim, já há um tempo acho bonito nisso é a liberdade do Papai do Céu, né? Ele, com a maior calma, a maior tranquilidade, tá bom. Então, você vai, de alguma forma, você vai entender que isso não é o melhor caminho, né? E tendo a paciência para nos aguardar. No próprio exagero, a gente, né, experimenta né, ganha um entendimento do limite, né, da história. Né? Pode levar tempo, né? Mas a gente acaba se e, Jorge, como a gente, na verdade, nós nascemos seres instintivos e fomos adquirindo inteligência com o tempo. E eu falo por mim, a dificuldade de controlar o instinto é primordial, é básica, né? É muito grande. A gente está sujeito, mas a gente não está determinado, né? A gente sempre tem a escolha, né? É verdade, e principalmente no estágio que a gente está, né? Os impulsos instintivos, os desejos são fortes, né? Mas aí quem é que está no controle, né? O instinto na é a gente. Na parte da alimentação, né? É difícil controlar, né? Doce, não, salgado. e pelo menos eu, quando sou criticado... Muita coisa gostosa, muita coisa saborosa, faz parte muito mesmo, muito, né? Realmente. Tem que quando eu sou criticado, posso até não reagir, mas o sangue ferve pelo corpo inteiro, né? É claro, é uma e nos tempos ameaça, atuais, né? O receituário de alimentação está tão vasto hoje em dia, né? Impressionante, né? Degustação de alimentos, vinhos, cervejas, tudo isso aí faz parte de um negócio difícil, realmente, muito difícil de controlar. Provar um pouquinho, mas dizer chega, não é fácil. Controle, né? Jorge, eu não sei se você ainda vai comentar algo, é que assim, você colocou um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que acho que é do Evangelho segundo o Espiritismo, ou talvez não é do Evangelho, que eu acho essa frase assim relativamente lapidar, né? É o trecho lá: em sua origem o homem só tem instintos, quanto mais avançado e corrompido só tem sensações, quando instruído e depurado tem sentimentos, né? Os espíritos passaram isso para Kardec e é interessante, né? Como a gente passa por isso vem de encontro ao que a Clarissa comentou quando a gente já está no reino hominal, né? Que aí a gente começa lá com um instinto só e depois vai... Vamos sublimando isso, né? Vamos colocando talvez esse nosso... Ao mesmo tempo que a gente está sujeito aos instintos, também a gente tem toda essa inspiração, tem todo esse anseio por as coisas maiores, né? E espirituais, né? Tem os propósitos, tem... Enfim, né? Então, essas duas coisas meio que brigam dentro da gente, né? E na medida que a gente vai evoluindo, se depurando, a gente torna mais senhor de si próprio, né? Mas não é uma coisa de 1 ano nem 2, né? É um caso de muita disciplina, como falou o Chico Xavier. É uma conquista a cada vida, né? Se a gente puder domar nós estamos entrando na fase de regeneração ainda, minha gente. Tem muito tempo pela frente, não vamos desesperar, não. É isso aí. Vamos, como é que se diz? Vamos sempre, né? Mas vamos no ritmo que é possível. É isso, gente. Não sei se tem mais alguma colocação ou pergunta. Muito bem. Então,
vamos para o encerramento, né? Quem faria a prece por nós agora, no final? A Lali fez uma linda prece no início. Eu faço. Oba! Então, vamos agradecendo mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos e de estarmos trocando ideias e aprendendo. E peçamos muita força para conseguirmos colocar todos esses ensinamentos em prática na nossa vida do dia a dia. Vamos vibrar por todos os doentes, por todos os hospitais, por toda a equipe médica, para que tenham força para continuar nesse trabalho maravilhoso. Vamos rezar para todos os nossos políticos, para que tenham a consciência de que eles estão lá para trabalhar para o povo. Vamos vibrar por nós, por nossos lares, nossos amigos, nossos familiares, pedindo muita proteção e saúde. E assim, pedimos autorização para encerrar esse estudo de hoje com a nossa prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal e de praticá-lo. Pois vosso é o poder, o amor, o reino, a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Boa semana para Boa todos. semana. Jorge, você vai ver aquele caso, né, que ficou aberto, né? Cortar aquele pedaço, né? Sim.